Convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Tivemos alguns aniversariantes essa semana. O Enio fez aniversário. Parabéns, Enio. Deus te abençoe. A Milene fez aniversário. Parabéns, Milene. Deus te abençoe. Que Deus continue os abençoando e os guardando. Lucas capítulo 11, nós temos usado Mateus, mas Lucas e Mateus têm relatos paralelos, parecidos, semelhantes, da oração que nós temos estudado. Hoje eu volto para Lucas, Lucas é o nosso texto base, nós temos estudado Lucas esse ano todo, né? Então chegamos ao capítulo 11 de Lucas e estamos estudando Lucas. Nós vamos ler a partir do versículo 1, Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1. E diz assim a palavra de Deus: Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse: Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam, e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Palavra de Deus. Então nós temos estudado o Pai Nosso, a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, que nos deu para nos guiar em como orar. O Pai Nosso, ele não é algo que nós devemos, ou foi dado como algo repetitivo, que eu oro, repito, e é isso que eu orei, então eu repeti aqui e acabou. Jesus lá em Mateus, como nós vimos, ele já fala sobre as vãs repetições. Não é essa a intenção do Pai Nosso. E como nós temos visto semana após semana, o Pai Nosso, ele é de uma riqueza, de uma profundidade maravilhosa, para nos ensinar como orar, como nos aproximar de Deus. E nós começamos na primeira semana falando da base do Pai Nosso. Qual é a base da oração do Pai Nosso? É o nosso relacionamento com Deus como Pai. Quando vocês chegarem a Deus, vocês digam Pai. Por que é importante isso? Por que eu chamei isso aqui de base da oração? Porque todo o resto da oração está baseado no nosso relacionamento com Deus como Pai. Nós só vamos adorar a Deus, santificar o seu nome, que é colocar Deus no centro da nossa vida,
dar a Ele a prioridade, a primazia, que a Ele é devida, se Ele é o nosso Pai. E lembra que Jesus, lá em Mateus, Ele nos dá duas maneiras de se relacionar com o Pai. Nós temos o Filho, que é o relacionamento que? Familiar, o relacionamento incondicional, que está preocupado com o ser, que nasce de um relacionamento de amor. Ou nós temos um relacionamento comercial com Deus, que é o inquilino, ou o chefe. Eu faço e você me dá em troca, que é o relacionamento comercial, que é aquilo que eu faço por merecer. Então eu faço certo ritual, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu chego diante de Deus com essa postura, como disse Jesus, como os pagãos, repetindo, e pensam que por muito repetirem serão ouvidos, pensando que o mérito de receber alguma coisa de Deus está em mim, quando é graça. Nós nos relacionamos com Deus exclusivamente por graça, porque nós somos filhos de Deus. Então, porque nós somos filhos, nós vamos então adorar, colocar no lugar certo na nossa vida, santificar o Senhor nas nossas vidas. Nós vamos nos submeter à sua vontade, porque se Deus para você é um chefe, se você se submete a Ele, você não se submete em amor, você se submete porque Ele é seu chefe. Quando o chefe te manda fazer alguma coisa que você não quer fazer, você faz o quê? Obedece. Por quê? Senão te manda embora, porque o seu relacionamento, a sua base de se relacionar com Ele é qual? É um relacionamento comercial, é um relacionamento de troca. Eu te dou o que você precisa e você me dá aquilo que eu preciso. Contudo, não é esse o nosso relacionamento com o Senhor. Não é assim que nós nos relacionamos com o Senhor. Aí nós chegamos então hoje na petição, ou no pedido, que é a área que todo mundo mais gosta, que nós mais praticamos. Então nós somos experts nesse terceiro ponto. Mas note que a petição, ela está bem no meio da oração. Ela só vem depois que você entendeu a base, depois que você santificou Deus na sua vida, que você adorou o Senhor, e depois que você se submeteu à sua vontade, ser feita a sua vontade na minha vida. Ser feita a sua vontade na minha vida. Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a petição. E a petição, ela pode, eu vou colocar aqui em 5 diferentes pontos. Eu não vou começar mais uma série com 5 diferentes pontos. Prometo para vocês, eu acabo 5 pontos hoje. Então a petição, ela vai ser dividida em 5 partes: dependência, confiança, perspectiva, humildade e reconciliação. Nós só podemos orar e pedir ao Senhor se nós entendemos isso aqui: a nossa dependência, a confiança, ter a nossa perspectiva curada, termos humildade e sermos reconciliados com Ele. Dependência. Aí ele começa aí nos dizendo sobre o pão. Dá-nos o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que isso aqui quer dizer? Por que Jesus usa o pão como exemplo, como base da oração? Porque o pão, o que significa pão para nós? O pão representa as coisas mais básicas e cruciais da nossa vida. Todos nós precisamos comer. E o pão, nesse tempo, naquela época, é um alimento muito comum. Eles comiam, muitas vezes, apenas o pão. É o que eles tinham, era só o pão. Então, o pão significava o alimento, tudo que eles precisavam para sobreviver. É o essencial. Sem o pão eu morro. Mas ele também é a coisa mais básica do ser humano. A comida que nós comemos são coisas básicas. E aí Jesus ele chega e ele nos mostra que nós dependemos de Deus em tudo. Porque se nós dependemos de Deus nas mínimas coisas, quanto mais nas outras. Porque se você continuar lendo Mateus capítulo 6, ele vai falar mais um pouquinho disso lá, aprofundado, sobre não andar ansioso com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Por que ele usa beber, comer e vestir? Porque são as coisas básicas da vida.
Se nós não conseguimos controlar as coisas básicas da vida, quem dirá as outras? E aí note que ele fala, o pão que você precisa do pão quando? Todos os dias. O pão, ele é essencial para as nossas vidas todos os dias. Então aqui ele já vai nos dar uma dica de como oramos, ou quando oramos. Quando nós buscamos a Deus? Todos os dias. Todos os dias nós nos chegamos à presença de Deus e dizemos, Senhor, se o Senhor não fizer hoje, se o Senhor não me der hoje, se o Senhor não for comigo hoje, se o Senhor não me der graça, sabedoria, se o Senhor não me abençoar, eu não posso nada. É reconhecer que nós dependemos dEle em todas as áreas da nossa vida. É não sair da sua casa sem colocar a sua dependência clara nas mãos do Senhor. Senhor, vem comigo. Então, o básico, o necessário para a nossa vida, o essencial, é o Senhor quem provê. Tudo é graça dEle, e nós devemos ir à sua presença todos os dias. Nosso segundo ponto é a confiança, porque nós temos que chegar a pedir ao Senhor, mas pedir com confiança. E só quando eu entendo que Deus é o meu Pai, é que eu posso orar como Jesus me ensinou a orar aqui. Porque essa oração aqui é uma oração na cabeça de um judeu, ou na cabeça de hoje, de um islâmico, ridícula. Aliás, chega a ser blasfêmia você chegar em Deus e chamar Deus de Pai. Se você tem um livro, eu esqueci o nome do autor agora, que eu li há uns 4 anos atrás. Eu fiz uma classe sobre islamismo, e um autor que ele era do Islã, eu esqueci o nome dele agora, o título do livro é assim, eu tive a ousadia de chamá-lo de Pai. Porque para eles é isso, você não pode chamar Deus de Pai, porque você está blasfemando, você não tem esse tipo de relacionamento com Ele, você não merece, e realmente nós não merecemos, realmente nós não poderíamos, mas nós podemos, porque Jesus Cristo derramou o sangue dEle, e nos fez filhos de Deus. Essa é a única razão que nós podemos chegar a Deus, como Pai. Mas se nós não temos Deus como Pai, nós nunca vamos orar com a confiança que nós devemos, e com a ousadia que Jesus nos ensina aqui. Por quê? Volta aí para o versículo 5, e diz assim, então lhes disse, suponham que um de vocês tem um amigo, e que recorra a ele à meia-noite, e diga, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Então o que Jesus está falando aqui, é que nós devemos importunar Deus, dessa maneira, é ser ousado ao ponto de bater em tempo e fora de tempo, é insistir com Deus, porque lá mais para frente ele vai falar sobre a viúva e o juiz iníquo. Ele vai falar uma parábola sobre a viúva e falando sobre oração de novo. E ele nos ensina a importunar a Deus. Mas se você não tem relacionamento, ou se o seu relacionamento com Deus é um relacionamento comercial, ou de um chefe, você vai importunar o seu chefe? Você fica importunando o seu chefe? Isso, me dá isso, me faz isso, olha, eu preciso disso. Você importuna um chefe? Por que não? Porque você não tem a base necessária para chegar nele com essa ousadia. Agora, se você é filho, se você é filha, quem que pode acordar um grande rei? Quem que pode acordar o presidente do país? Às 2h da manhã, para pedir um copo de água? Só o filho
pode. Só o filho pode. Porque se a esposa bater lá, pega um copo de água, ele acorda e fala o que para ela? Está doente? Está passando mal? Aconteceu alguma coisa? Não. Então por que você não vai? Não é assim? Agora, se o seu filho, se a sua filha chega no ladinho da sua cama e bate em você assim e fala: papai, ô mamãe, eu queria água. Você levanta? Mas não pensa duas vezes. Por quê? Porque ele e ela têm a base necessária para chegar e te importunar às 2h da manhã. Porque é seu filho, é sua filha. O que Jesus está dizendo aqui, nós só podemos orar a Deus com essa maneira, dessa maneira que Jesus está nos ensinando, se nós entendermos que Ele é o nosso Pai, que o nosso relacionamento com Ele não é baseado em méritos, não é baseado no que nós fazemos, é graça, é em amor. Nós chegamos nele porque Ele nos adotou, e o Filho tem direito de chegar no Pai, e tem a ousadia de pedir o que outras pessoas, o que ninguém mais pediria. Se você não entendeu que o seu relacionamento com Deus é um relacionamento de pai e filho, você nunca vai orar dessa maneira, nunca vai orar dessa maneira. E aí ele usa outro exemplo, e ele fala do pai com os filhos, e ele usa especificamente os seus discípulos como exemplo. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus. Se vocês que são maus, porque ele usa aqui, ele fala assim: qual dos filhos de vocês, se pedir para vocês um peixe, você vai dar uma cobra? Quem aqui faria isso com o seu filho? Qual de vocês, se o seu filho pedir um ovo, você dá um escorpião para ele? Qual de vocês faria isso? Nenhum de nós faria isso. E Jesus fala o quê? Aliás, qual é o testemunho da palavra de Deus sobre nós, seres humanos? Nós somos maus. Não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e carecem da graça de Deus. Todos. Não há um justo, nenhum sequer. Não há um bom, nenhum sequer. Jesus diz isso. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês. Porque o Pai de vocês, o nosso Pai, Ele não é como nós. Ele é bom, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. Ele te ama de tal maneira que deu o seu único filho. O que você pode não pedir para Deus? Ele te entregou tudo. Ele te entregou Cristo. Tudo. Então o objetivo principal da oração não é pedir, é se relacionar. Vou repetir isso aqui. O objetivo principal da oração não é fazer petições a Deus, é se relacionar com Deus. Porque se você voltar para Mateus, no capítulo 6, versículo 8, Jesus vai dizer que o Pai de vocês que está no céu já sabe o que vocês vão pedir. Então para que eu peço? Se você entende que oração é esse momento que você vai pedir, pede, aí você não tem mesmo por que pedir, você não tem mesmo por que orar, porque o Pai já sabe o que você vai pedir. Antes que você abra a sua boca, Ele já sabe. Contudo, se você entendeu que oração é um relacionamento com o Pai, você vai orar, você vai buscar, porque você não está lá para pedir mais e mais e mais, você está lá para conhecer o seu Pai, para se relacionar com o seu Pai. Então, nós pedimos, sim, nós pedimos, dentro da oração está, a petição está, nós estamos vendo a estrutura da oração, existe os pedidos, existe o tempo de pedir, mas não sem antes o adorar, não sem antes submeter, não sem antes chegar ao Senhor como Pai. Então, o objetivo da oração não é a petição. Eu repito isso por quê? Porque nós, por muitos e muitos anos,
só chegamos para Deus para pedir. Acabava, fechava a boca, virava as costas e ia embora. Nós não chegávamos para nos relacionar. E é por isso que a nossa vida de oração é essa vida chata, monótona, sem graça, que eu não tenho prazer na oração. Por que eu não tenho prazer na oração? Porque nós não aprendemos a orar. Porque nós não sabemos que orar não é chegar diante de Deus e ficar despejando um monte de pedido. Mais uma vez, nós chegamos para Deus para pedir, sim, mas o principal da oração é o relacionamento, é desenvolver o relacionamento com o Senhor. Esse é o objetivo da oração. E então a oração muda. Aí você passa a ter prazer na oração. Aí você passa a ansiar pela oração, porque aí você vai para a oração como? Como você encontra um amigo que você ama. Sabe aquele amigo que você ama, que faz muito tempo que você não vê? Aí você vê ele. A Flávia de vez em quando temos aí, né, Flávia? Eu vou lá para Nova York ver a Lud, ou ver, eu não lembro quem. Eu vou passar lá uns 3 dias. Fica feliz da vida. A gente está orando na terça-feira, ela está na sexta-feira. Já está falando da amiga. Como seria se a nossa vida de oração fosse assim? Não, eu não vejo a hora de amanhã cedo poder me prostrar, de levantar da cama de manhã e poder ir para a presença do meu amigo, do meu Pai, do meu Deus. Como seria a nossa vida de oração? E por que então que nós oramos? Se ele já sabe. E eu estava escrevendo a mensagem, eu estava pensando sobre isso, e essa metáfora do pai com o filho nos fala muito do nosso relacionamento como pais. Porque as minhas filhas, elas não precisam pedir para mim: ô pai, você não vai fazer compra, não? Você não vai no mercado, não? A geladeira está vazia, o armário, a despensa não tem nada. Elas precisam fazer isso? Não. Eu vou, a hora que eu preciso ir, eu vou e compro tudo que eu preciso comprar. Eu abasteço o armário, a despensa, coloco a comida na geladeira. O que elas precisam fazer? Por que elas me pedem? Pai, eu queria comer isso. Aquilo que ela quer, eu não preciso ir comprar. Ela já está na geladeira esperando, porque eu sei aquilo que ela gosta. Assim é o nosso Pai que está nos céus. Mas então por que ela pede? Ela podia ir lá buscar o que ela quer. Abrir a geladeira dela. Mas ela pede porque ela quer o pai dela. Papai, faz o meu chá. Papai, faz o meu mamá. Papai, me dá aquele iogurte, mas está na sua altura, filha, você pode ir lá pegar. Papai, me dá água. Mas filha, você pode pegar. Mas papai, eu quero que você vá comigo. Gente, é o coração do pai. É relacionamento, mais uma vez, é um relacionamento. Nós não nos relacionamos com ele por troca. Ele quer se relacionar conosco. Em terceiro lugar, para chegar e pedirmos a Deus, nós precisamos de uma cura nas nossas perspectivas. Nós precisamos ter a nossa perspectiva transformada. Antes de chegar com confiança, eu preciso de humildade. A minha perspectiva precisa ser transformada e curada. O centro precisa ser Deus. Por quê? Porque a maioria dos nossos problemas não são uma questão de circunstâncias, é uma questão de perspectiva. Vou repetir isso para você. A maioria dos nossos problemas, a maioria das coisas que nós chegamos a Deus desesperados por, não é, a resposta não é uma questão de circunstância, mas sim de perspectiva. Você chega para Deus: Deus, eu estou furioso com isso, porque eu perdi isso. Eu não acredito que isso aqui, eu perdi isso. E você chega para diante de Deus com a sua fúria, porque você perdeu isso. Como nós chegamos muitas vezes: Deus, eu não acredito que isso aconteceu. Deus, eu estou muito chateado com essa pessoa porque aconteceu isso. E eu posso dar outros exemplos. A pergunta que tem que ficar no meu e no seu coração é: por que eu estou tão chateado por causa disso? Por que eu estou tão furioso que eu perdi isso?
Porque muitas das vezes nós tiramos Deus do centro e nós perdemos nosso pequeno Deus, o nosso ídolo. E aí, nós chegamos furiosos com Deus. Porque como assim, Deus, eu perdi isso? Quando nós não chegamos assim, do que me adianta te servir? Do que me adianta ir à igreja? Do que me adianta dar meu dízimo? Do que me adianta? Qual que é o problema dessa frase? O problema dessa frase é que você fez dessa coisa que você perdeu, dessa coisa pela qual você está chateado ou frustrado, o seu Deus, e é por isso que você está frustrado com Deus. Não é por causa da circunstância que você está passando, não é porque você perdeu isso, é porque a perspectiva está errada. Você tirou Deus do centro. Aquilo que deveria ter a primazia, a prioridade, aquilo que deveria ser o centro da sua vida, é outra coisa. Por que Deus não está me respondendo a minha oração? Parece que Ele está surdo. Eu quero isso aqui, eu preciso disso aqui, me dá isso, senão eu morro. Como diria Rebeca. Me dá isso aqui, senão eu morro. Por que você quer tanto isso? Não é porque você deseja mais isso do que o próprio Deus? Não é porque você transformou isso no seu Deus? Não é porque você está usando Deus como um trampolim, como eu costumo dizer, como um objeto para alcançar aquilo que você quer? Ou seja, para alcançar o seu verdadeiro Deus, que não é Deus? Será? E é por isso que nós chegamos diante de Deus tão frustrados, nervosos, porque gente, sempre arranca pela raiz. Pega aquilo que você está tão preocupado, arranca e olha a raiz dele. E você vai enxergar os deuses da sua vida lá. E é por isso que nós muitas vezes nos frustramos com Deus. É por isso que nós muitas vezes culpamos Deus. Por quê? Porque nós centralizamos, colocamos outra coisa no lugar de Deus na nossa vida. E isso está fardado ao fracasso. Porque Deus já nos ordenou, e essa é a base dos 10 mandamentos. Quando eu falar sobre os 10 mandamentos, eu vou falar sobre a base dos 10 mandamentos. E aliás, a base de toda a Bíblia: não terás outros deuses além de mim. Porque se você tem Deus no centro da sua vida, meu irmão, minha irmã, você pode passar por toda e qualquer circunstância e continuar de pé. Você pode orar como Jó orou: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Porque nada daquilo faziam na sua vida a diferença, ter ou não ter, porque o que importava para ele era Deus, é ter Deus. Deus é o meu Senhor. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Se eu não tenho Deus, eu não tenho nada. Qual é a raiz? Puxa aí as suas preocupações, olha para a raiz, e você vai saber o que está no centro da sua vida. Nós temos promessas maravilhosas na palavra de Deus, que nos dizem algumas coisas, como algumas pessoas já chegaram para mim e me falaram. Por exemplo, quando Jesus, lá em João 14, como João nos registrou, diz assim: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem, em meu nome, eu farei. Olha que promessa maravilhosa. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E aí, desde então, a gente tem orado assim, esfrega 3 vezes a lampadinha mágica e fala assim: em nome de Jesus, amém. Por quê? Porque nós pegamos esse versículo e nós oramos em nome de Jesus. E se tudo que a gente orar em nome de Jesus Ele vai fazer, então achei a fórmula mágica, achei o encantamento que ativa o modo gênio da lâmpada do Aladim. Eu falo em nome de Jesus. Aliás, para não ter o perigo de passar em branco o nome de Jesus, eu falo várias vezes durante a oração. Para cada vez que eu peço alguma coisa nova, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, está anotando o nome de Jesus que eu estou falando aí, né? Mas tem outras promessas maravilhosas.
Lá em Isaías 65, Deus diz: antes de clamarem, eu responderei, ainda estarão falando e eu os ouvirei. Deus, antes nós clamarmos a Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele está ansioso em te ouvir, e Ele está ansioso em te responder, Jeremias 29:11, tão conhecido: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e esperança. Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para lhe dar um futuro cheio de esperança. São promessas maravilhosas de Deus na nossa vida, maravilhosas. Mas aí muitas vezes, depois de tudo isso, depois de tudo que eu falo sobre oração e petição e etc, tá, Rodrigo, mas tem alguma coisa que não está batendo. Por quê? Porque eu estou pedindo, e eu estou até falando em nome de Jesus no final, e não estou ouvindo, não está sendo ouvido, não está sendo respondido. Então o que está acontecendo com a oração? Está errada? O que está acontecendo? Por que Deus não me responde? Se está escrito, o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Jesus disse isso, e Jesus não é homem, Ele não mente. Jesus disse isso mesmo. Mas por que nós então, muitas vezes não temos as nossas orações respondidas, as nossas petições respondidas? Tiago responde isso para a gente. Tiago diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Vocês pedem e vocês não recebem. Por que vocês não recebem? Porque vocês pedem o quê? Para o seu prazer. Aí Tiago continua, se você ler Tiago, continuar lendo Tiago 4, aí ele vai mudar o tom, ele vai falar assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Porque é a continuação desse versículo. Por quê? Nós chegamos para Deus, pedindo para Deus o quê? Cobras e escorpiões. Nós chegamos para Deus pedindo assim: Deus, me dá esse escorpiãozinho aqui, me dá essa cobrinha aqui, ela é venenosa, eu sei, mas ela é tão bonitinha, ela tem 3 cores. Esse escorpiãozinho, mas que escorpiãozinho bonitinho, Deus, deixa eu ter ele. Aí você tem que se lembrar de uma coisa: Deus é seu pai. O Miguel chega em casa com um escorpião, Ed. O que você faz com o Miguel? Mas Miguel, você ficou doido, menino. Nós vivemos pedindo para Deus cobras e escorpiões, e esperamos que Ele nos escute e nos dê. Nós vivemos pedindo coisas para Deus que vão nos afastar de Deus, e Ele sabe que vai nos afastar dEle. E aliás, até você sabe. Deus, eu queria tanto ficar rico, mas Deus, eu queria usar esse dinheiro para obra missionária, para ajudar na igreja. Sabe por que a maioria de nós nunca vai ficar rico? Sabe por quê, gente? Porque a gente não pode ficar rico. Porque Deus sabe do que a gente é feito. Deus sabe do que a gente é feito. Então as nossas orações muitas vezes não são respondidas. Por quê? Porque nós só queremos mais coisas para preencher o nosso tempo, como diz Tiago aqui, para os nossos prazeres carnais. E não é para a glória de Deus. A motivação está incorreta. Porque no final do Pai Nosso aqui, em Lucas, como que Jesus termina o versículo 13? Diz assim: se vocês, apesar de ser maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo. Dará o Espírito Santo. Jesus, então a gente pode pedir? Pode pedir. Pode pedir depois que você adorou a Deus. Você pode pedir depois que você entendeu o quê? Que o reino dele, a justiça dele, tem que ser feita aqui na terra, como ela é feita no céu.
Pelo que você tem orado? Deus, expande o seu reino em Lowell. Deus, expande, glorifica o seu nome em Lowell. Faz a sua vontade conhecida em Lowell. Faz a sua vontade conhecida na minha vida e através da minha vida. Essa tem sido a sua oração? Não, Deus, me dá isso aqui, me dá isso aqui, me dá isso aqui. Por quê? Ah, Deus, porque você sabe, né? Estou precisando de um negócio novo aí. Qual tem sido a razão das nossas orações? A glória de Deus e o bem do seu povo? Ou a nossa glória e o nosso bem? Existe uma diferença enorme aqui, porque tudo o que Deus faz está baseado nisso, na glória dEle e no bem do povo dEle. Na glória dEle e no bem do povo dEle. Deus está preocupado com isso, com a sua glória e com o bem do seu povo, e Ele está preocupado com você nisso, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, em transformar você à imagem de Jesus Cristo. Isso que você está pedindo para Deus, vai te aproximar de Deus? Vai te transformar à imagem de Cristo? Ou não? Vai te transformar à imagem de Cristo? Ou não? Essa é a pergunta. As minhas petições a Deus, como, com qual propósito eu as tenho feito? Isso é muito importante. E aí a gente vai para as birras. Porque a gente pensa que a gente é melhor do que os nossos filhos. A gente é adulto, certo? Aí os nossos filhos pedem alguma coisa para você. A Alice, ela é campeã nisso. A Alice, ela chega e se você fala não para ela, ou se você corrige ela faz o quê? Ela bate o pezinho e fica brava. E ela vai para lá chorando. Aí a gente pensa, mas a Alice tem 3 anos. Não, mas quando a gente cresce, a gente para de fazer isso. Para mesmo. Porque quando nós pedimos algo para Deus e Deus não nos dá, a gente faz birrinha com Deus. E Deus fala, não, meu filho, isso é uma cobra, isso é um escorpião. Estou tirando da sua vida. Estou tirando pelo seu bem. Mas filho, eu tenho outra coisa para você. Me dá esse escorpião aqui. Me dá aqui. Você não vai me dar? Eu vou ter que tomar. Não me faz pedir de novo. Tira a mão, moleque. Aí você pega o escorpião. Tira da mão do menino. Mas filho, eu tenho outra coisa para você. Não. Se não for para ter o escorpião, eu também não quero mais nada. Estão mentindo? E aí a gente faz birra com Deus. Aí a gente pensa que é só a criança de 3 anos que faz birra. Não, tem criança de 30 e de 60 fazendo birra até hoje com Deus. Não, se não for para ter a cobrinha, também não quero mais nada, Deus. Mas meu filho, não adianta querer explicar. Então não tem como conversar. Então, se eu não tiver isso, eu não quero mais nada. Essa nós ficamos fazendo birra. Por que a gente faz birra com Deus? E o que essa birra nos mostra de nós? Por que nós fazemos birra e o que a birra mostra de nós? A birra ela vai mostrar que nós nos achamos mais sábios do que Deus. Porque Deus me dá esse escorpiãozinho aqui. Não, eu sei que eu não posso ter um escorpião, Deus. Eu sei que eu não posso ter uma cobrinha. Mas eu tomo cuidado. É igual, gente. Faz 9 anos que eu estou com jovens. O jovem é campeão. Eles são campeões nas desculpas. Recorde. E aí ele chega para você, aí, Rodrigo, eu estou querendo namorar com aquela menina lá. Ah, é? Qual menina? Ah, não, você não conhece, não. Como assim não conhece, não? Não, ela não é da igreja, não. Ah, não? Não. Na verdade, ela gosta de umas coisas lá, etc. Não, mas está errado isso. Eu sei, mas eu posso namorar com ela e trazer ela para Jesus. Já ouviram isso ou não? Porque eu escuto isso direto, gente. Mas é direto, mais do que eu gostaria. O que esse menino está falando para mim? Rodrigo, eu quero aquela cobra que vai me morder, vai me picar e vai me matar.
mas está tranquilo, porque eu sei como lidar com ela. Em outras palavras, é isso que ele está me falando. Ou ela, né? É um escorpiãozinho só, Rodrigo, mas não dá nada. Vou trazer ele para Jesus. Vai, minha filha, você vai. Então, nós nos achamos mais sábios do que Deus. Não, Deus, eu sei o que eu estou fazendo. A gente dá birra porque a gente sabe, não, é isso aqui mesmo, Deus, eu tenho que ter isso aqui. Nós achamos que Deus tem que fazer o que eu quero. Nós achamos, tá bom, se Ele é meu pai, Ele tem que fazer o que eu quero. Ah, é? Seu pai faz o que você quer? Se você teve um pai como o meu, gente, meu pai, eu nem olhava no rosto dele na hora que a gente estava comendo na mesa, que o homem era bravo para lá. Pensa num homem bravo, rígido. Ai de mim, eu saía da escola todo dia de manhã, e todo dia eu passava a tarde inteira estudando, todo dia, e ai de mim se eu não fizesse, ai de mim. Aí a gente chega para Deus, e a gente tem menos respeito por Deus do que nós temos pelo nosso pai terreno, muitas vezes. A gente pensa que Deus é muito mais facinho de lidar, não é Deus, não, Deus é Deus. A gente lida com Deus como que Ele se fosse um amigo nosso da escola. Não, Ele tem que fazer. Nós damos birra porque nós achamos que Deus tem que fazer. Nós damos birra, por quê? Porque Ele não quer nos ver felizes. Essa é a imaginação na nossa cabeça. Por que Deus não me deu? Porque Ele não quer me ver feliz. Deus é um estraga-festa. Deus é um estraga-prazer. E aliás, gente, eu vou começar para você que isso aqui foi uma coisa que durante muitos anos esteve na minha vida. Eu não confiava em Deus, porque para mim, eu sempre pensei que Deus queria me ver sofrendo. Eu sempre pensei que, nossa, eu estou tão feliz que isso está acontecendo, etc. Mas eu não posso ficar muito feliz, porque não, se Deus vai ver que eu estou muito feliz, e Ele vai dar um jeito de tirar isso de mim. Era assim que eu pensava de Deus, porque parece que é um Deus. Aí você lê a Bíblia, aí você vê a vida do apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Pedro, aí você vê, nossa, como que esses homens sofriam? Aí você vê os profetas no Antigo Testamento, assim, nossa, esses homens sofrem demais. Parece que quando eles estão sendo felizes, Deus vai, eita! Parece que Deus não estraga a festa, que eu não posso confiar em Deus. E eu estou abrindo meu coração para você aqui, porque por muitos anos, eu ficava com medo de Deus me tirar as coisas, só pelo fato de isso estar me fazendo feliz. Não, servir a Deus, sabe o que é servir a Deus? E eu estou falando de coisas ministeriais até. Servir a Deus é o quê? Não, você tem que estar sofrendo mesmo. Você não pode ter alegria no ministério. Servir a Deus é sofrimento mesmo. Eu via isso, eu vivia assim, durante anos. Até um dia que eu entendi a cura. E qual que foi a cura? Eu quero te dar a cura. Se você tem servido a um Deus carrasco, um Deus que você pensa que não pode te ver feliz, um Deus que você pensa que está lá no céu, querendo a qualquer momento, esse aqui te faz feliz, vou tirar, só para te ver chorar. E o que me curou foi isso. O meu Pai é sábio, poderoso, amoroso e bom. E Ele tem o melhor para mim. No dia que eu entendi que Deus, eu entendia muito bem, Deus é sábio, Deus é poderoso, mas eu não entendia que Deus é meu Pai, que Deus é amoroso e que Ele é bom. E que tudo que Ele faz na minha vida, Ele tem o melhor para mim. E quando Ele diz não, porque Ele quer o melhor para mim. Quando Ele me tira alguma coisa, Ele me tira porque Ele me ama. Não porque Ele é um carrasco no céu que não pode ver a minha felicidade. Não, Ele sabe aquilo que vai me prejudicar, aquilo que vai me fazer mal. Então, a petição, gente, isso aqui é o mais importante de tudo isso aqui. A petição só funciona se entendermos que estamos orando ao nosso Pai e não ao gênio da lâmpada. A petição só funciona, você apresentar pedidos a Deus e esperar respostas de Deus, só funciona se você entender isso, que você está chegando em Deus como Pai,
e não como o gênio da lâmpada. Por quê? Porque se você orar o gênio da lâmpada, o que acontece? O gênio da lâmpada, você é o mestre dele, você manda nele, você faz lá, esfrega essas 3 vezinhas e fala em nome de Jesus, ele tem que fazer o que você pediu, certo? Ele não tem outra opção, ele tem que fazer o que você pediu. Mas a minha pergunta para você é, agora que você já viveu alguns anos, imagina se Deus tivesse dito sim a todas as suas petições. Todos os seus pedidos de oração, Deus diz sim, porque Ele é o gênio da lâmpada. Onde você estaria agora? Morto. No mínimo, morto. Porque nós não sabemos o que pedir. Você consegue imaginar uma criança de 5 anos com a lâmpada do gênio nas mãos? Consegue ou não? E ela esfrega, o gênio sai, o gênio fala, mestre, você tem 3 pedidos. Tem alguma coisa mais aterrorizante do que uma criança de 5 anos com a lâmpada do gênio nas mãos? Ah, mas e se a criança tiver 10 anos? Não, continua, né? Ridículo. Ah, mas então com 25 anos eu já não sou mais tão bobo assim, eu já sei o que eu preciso da minha vida, certo? Ah, e se eu tiver 36 anos? Tô ok, então já sei o que eu preciso, não vou mais pedir estupidez nenhuma, certo? Não. Para a Bíblia, você sempre vai ser um estúpido. Sempre. Você nunca vai saber o que pedir para Deus. É por isso que nós precisamos da intercessão do Espírito Santo. E louvamos a Deus, por quê? Porque Ele não é o gênio da lâmpada. Porque se Deus tivesse que responder com um sim, todas as nossas orações, meu irmão, minha irmã, você estava enrolado. Então a oração, ela precisa ter um muro de proteção. Ela precisa ter alguma coisa que nos proteja de nós mesmos. Então quando Deus diz não, quando Deus não dá, é o quê? É Deus exercendo o seu amor para conosco como Pai, colocando um muro de proteção sobre nós. Por quê? Porque Ele sabe que nós não podemos ter. O meu Pai é sábio, o meu Pai é poderoso, o meu Pai é amoroso, e o meu Pai é bom, e Ele tem o melhor para mim. Você só vai orar dessa maneira, entender a oração dessa maneira, quando você entender que Deus não é o gênio da lâmpada, que vai te dar tudo aquilo que você pede. Ah, então como que eu vou, em tudo que pedir em meu nome, eu darei. Tudo que pedir em meu nome, eu darei. Tudo aquilo que estiver de acordo com a vontade do Pai para a sua vida. Tudo aquilo que estiver de acordo com a vontade do Pai para a sua vida. E então nós vamos poder entender os nãos de Deus para nós. Como que? Como atos de amor de Deus. Sem dar birra. Entendendo que Deus tirou. Deus é bom. Deus é amoroso. Deus deu. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Deus disse não. Você não vai ter isso. Ô Pai, eu queria tanto, mas não é para você, meu filho. Pai, eu sei que o Senhor é sábio. Eu sei que o Senhor sabe muito mais, vê muito mais longe do que eu e sabe todas as coisas. Então eu me submeto à sua vontade. E a última coisa que nós precisamos para pedir a Deus e chegarmos diante do Senhor é nos reconciliarmos com Ele. E como que funciona isso? Só podemos orar com ousadia porque somos filhos adotivos de Deus. Já falei isso no começo. Mas por que e como nós nos tornamos filhos adotivos de Deus? Fomos feitos filhos porque Jesus orou e teve a oração respondida pelo Pai. Jesus orou e teve a oração respondida pelo Pai e não pelo gênio da lâmpada. Nós só estamos aqui hoje porque Jesus Cristo, quando orou, Ele teve a oração respondida pelo Pai e não pelo gênio da lâmpada. Como assim? Se você for para Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz assim, e é um texto que eu demorei muito para entender, mas como assim? E diz, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte,
De que momento o autor de Hebreus está falando aqui? Do Getsemane. Daquilo que Lucas vai nos reportar, que Jesus vai suar sangue, tamanha a sua aflição. Ele chega diante de Deus, com súplicas, orações, clamor, choro diante de Deus. Ele soa sangue diante de Deus, por causa da sua aflição. E aí o autor de Hebreus continua dizendo, e foi ouvido por causa da sua reverência. Como assim? Foi ouvido por causa da sua reverência? Ele foi ouvido por causa da sua reverência? O que acontece com Jesus? Ele pediu para ser livre da morte. Ele foi ouvido. Ele foi para a cruz, ele morreu. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não ser feita a minha vontade, mas sim a sua. E porque ele orou ao Pai e não ao gênio da lâmpada, o Pai o atendeu. E ele foi para a cruz. E apesar de ele ir para a cruz e sofrer o que ele sofreu, a sua cruz trouxe vida a muitos. Porque ele orou e foi ouvido pelo Pai, e o Pai deu aquilo que ele precisava. Nós estamos aqui essa noite. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós fomos salvos em Jesus Cristo. Só porque um dia Jesus orou, mas ele disse, não ser feita a minha vontade, mas sim a sua. Ele se submeteu à vontade do Pai, entendendo que o Pai é o quê? Ele é amoroso, Ele é bom, Ele é sábio, Ele é todo poderoso, e Ele tem o melhor para mim. Meu convite para você é que você encare, e que você apresente as suas súplicas a Deus, as suas orações, os seus pedidos a Deus, da mesma maneira que Jesus apresentou, entendendo que, mesmo que isso te leve à morte, isso vai te trazer uma nova vida. Uma nova vida. Eu gosto muito da frase do Tim Keller, quando ele diz, Deus sempre vai nos dar aquilo que nós pediríamos, se soubéssemos aquilo que Ele sabe. Deus, todas as orações vão ser respondidas. Todas as orações são respondidas. Todas elas. Todas as suas orações Deus responde. Mas Deus, Ele nos responde como se nós tivéssemos pedido aquilo que nós pediríamos, se nós soubéssemos aquilo que Ele sabe. Tá, filho, você pediu isso, mas eu vou te dar isso porque eu conheço tudo e você não. Eu sei o que é melhor para você. Porque o meu Pai é sábio, poderoso, amoroso e bom. E Ele tem o melhor para mim. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. E nós clamamos a Ti, ó Deus, pedindo ao Senhor, que o Senhor nos venha dar graça, de nos submeter à Sua vontade, de entender que quando nós apresentamos os nossos pedidos a Ti, nós estamos apresentando os nossos pedidos ao nosso Pai, que é bom, que é amoroso, que é o Todo-Poderoso, que é sábio, e que sabe o que nós precisamos, e tem o melhor para nós. Então, Pai, ajuda-nos a viver na confiança, e a orar com ousadia, como um filho se chegar ao Pai. Nos ajuda, Senhor, a praticar e a viver isso nas nossas vidas. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.